Estamos ao vivo. Boa noite, senhoras e senhores. Ok. Teu namoro não dá em nada? Bom, é a pergunta que eu faço pra você, querido. Teu namoro não dá em nada? Você já teve essa sensação, sim ou não? Já vai colocando aí, sejam muito bem-vindos, queridos. Matheus, cara, bem-vindo, cara. Sou seu fã. Sou seu fã, Matheus. Matheus, Alice, Lauana, sejam muito bem-vindos. Já ocupa um lugar especial aí na tua casa, coloca o volume no máximo, porque hoje a gente tem um convidado especialíssimo pra gente conversar um pouco sobre relacionamento, falar um pouco sobre namoro, a gente pode até adentrar um pouquinho mais sobre noivado, casamento. Hoje à noite a gente vai falar um pouquinho de tudo, até porque de forma inevitável. Sabe o que e eu não vim preparado só para ensinar, para falar muito não, tá? Hoje eu trouxe até o bloquinho aqui, tô com papel e caneta na mão, porque vai vir muita coisa boa, muita lição importante pra gente aqui, com toda certeza. Tá bom? Nosso convidado já tá por aqui. Deixa eu só terminar de... Pronto. E aí a gente já vai começar, então já encaminha essa live para todo mundo, tá bom? Se você tá assistindo essa aula gravada depois, fica com a gente, seja muito bem-vindo. A gente vai começar a aula já, vai começar a nossa live. O tema é especialíssimo, tá bom? Então se acomoda, coloca um volume no alto aí, no máximo que você puder. Se está chegando bem aí o áudio, se está chegando bem a imagem, também já vai falando aí pra gente, que a gente vai se ajustando, tá bom? Tem uma equipe aqui prontinha pra te dar todo o apoio que você puder, se não estiver ouvindo, se não estiver chegando aí. Que é muito importante que você esteja participando e recebendo bem tudo que a gente vai fazer aqui, falar aqui, tá bom? Se você está namorando, se você está solteiro, se você está noivo, se você já está prestes a casar, se você já está aí casado ou meio que enrolado, tá morando junto, mas as situações hoje não são poucas. Então, não importa como você está hoje, eu tenho certeza, olha só, tenho certeza absoluta que o que a gente vai falar aqui vai ser importantíssimo, tá? O que a gente vai falar aqui vai te ajudar e demais, vai te ajudar e muito. Tá bom? Legal, 6 horas, 6 e 2 já. 20 horas no horário de Brasília, lá no Brasil. Tá, então vamos começar a nossa live. Deixa eu chamar aqui nosso convidado já para conversa. Vamos chamar ele aqui pra gente já ir se ajustando. Ok. Prepara aí papel e caneta. Olha ele aí. Fala, meu caro, boa noite. Que é isso, querido? Boa noite, irmão. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo Ouvindo bem? Tá perfeitamente, cara, perfeitamente. Tá excelente. ótimo. Boa noite, queridos. Boa noite, pessoal que tá chegando. Muito bem-vindos à nossa live. Hoje a live promete pegar fogo de sabedoria aqui, de conhecimento para todo mundo. E Ó, aí, como é que você tá? Tudo bem? eu tô ótimo. Eu tô melhor agora, querido. Estou Pô, melhor prazer agora. enorme. Obrigado, prazer enorme estar aqui. Espero contribuir bastante aí com sua audiência. E eu tenho certeza que sim, eu tenho certeza que sim. Ó, eu falei dizer que você estava aqui já com a gente, já estou com Tá? papelzinho e caneta também, que hoje eu vim preparado para aprender também. Aprender muito com isso. Tá bom? Então vamos lá, gente. O pessoal já chegando, para a gente ser fiel aos horários aqui, para a gente não se alongar muito. Vamos tentar ser bem direto. Eu prometo que eu vou tentar. Eu vou deixar o espaço mais aberto possível para você, querido, para a gente conversar sobre esse tema que é muito, muito necessário para a galera que está me acompanhando aqui, para a galera que segue você também, com toda certeza. Mas antes, para a gente começar, a melhor forma de começar seria essa. Queria começar me apresentando para a galera nova que está chegando, para algumas pessoas que não conhecem a gente ainda. Me chamo Marcos, sou terapeuta de casais em formação. Nós somos alunos aí do Dr. Jorge.
nos encontramos aí por alguns lugares via internet. Então estamos em formação. E hoje estamos aqui para falar, como o tema já sugere, falar um pouco sobre esses namoros, esses relacionamentos que parece que não querem caminhar, parece que não tem um rumo, um foco claro, parece que já deu o que tinha que dar. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá bom? E para a gente começar, para passar a bola para você, irmão, para que você possa se apresentar para a gente, queria já começar dizendo assim, você foi e é ainda uma inspiração para nós, para mim, me ajudou muito, inclusive no início ali, no processo, quando eu estava me achegando para a terapia de casais, conhecendo o assunto, conheci seu testemunho, e a gente teve a oportunidade, então, de te conhecer, de se conhecer aí nesses dias, eu sou muito grato e agradeço muito a Deus pela sua vida, querido. Tenho certeza que seu testemunho, né, prova a metodologia de Deus, que é especialista em transformar coisas ruins, até escolhas erradas, em testemunhos maravilhosos que salvam vidas e continuam. Isso é maravilhoso, tá? Então, sou muito grato. Obrigado pela tua disponibilidade, de estar aqui com a agenda lotada, tirou esse tempinho para estar aqui com a gente. Eu te agradeço muito, tá bom? Então, fala pra gente aí, se identifica, tuas credenciais, coloca aí teu trabalho pra gente já te conhecer, pra gente ir pro assunto. Bom, então, muito boa noite. Meu nome é Eric, para quem não me conhece ainda. Eu sou terapeuta de casais. Sou um cara que, de verdade, tem um amor muito especial por famílias, um amor enorme por casamentos, um amor muito grande por restauração. Como você disse aí, com muita sabedoria, eu passei, né, por esse processo de restauração e, assim, isso me trouxe um chamado muito grande com relação a ter realmente uma carga, né, de trabalho relacionada a esse sentido. Perfeito. Então, Eric, bem-vindo mais uma vez. Para a gente começar o assunto, eu gostaria da gente começar tentando entender o que a gente está querendo construir aqui com a nossa audiência, com a galera que está nos assistindo aí. Porque não é difícil, é muito comum a gente se deparar com relacionamentos que estão ali na fase inicial, que a gente pode dizer assim, mas parece que essa fase inicial não avança, parece que é uma eterna fase inicial e é como se as pessoas estivessem dentro de um namoro e elas não sabem dizer de fato, se vão casar, se vão ter filhos, enfim, vão progredir nesse relacionamento, ou se a qualquer hora um vai dar na telha e ir embora e Bora, começar né? a Sim. construir uma família. Acho que, assim, possui algum tipo de consequência negativa, talvez positiva, não sei, você vai dizer aí pra gente, esse namoro sem um compromisso claro, dizendo, olha, nós queremos construir algo muito maior. Ou então deixa a vida me levar. Tem alguma consequência negativa para as pessoas no longo prazo isso? No curto, no médio, no longo, tem todas as consequências negativas, todas. O objetivo final de um namoro é acabar. Se as pessoas não namoram com essa ideia, vai dar ruim. Vai trazer dor de cabeça, vai trazer perda de tempo, perda de dinheiro, perda de paciência, perda de um monte de coisa. Um namoro tem que acabar, ou com o término do relacionamento, o término do namoro, ou com o casamento. Então, para você entrar no namoro, você tem que pensar, peraí, eu estou conhecendo alguém porque eu tenho o objetivo de saber se essa pessoa é ideal para entrar num casamento comigo. Ponto! É isso. Esse negócio de namorar, deixando a vida levar. Esse negócio de namorar querendo curtir. Esse negócio de namorar querendo se divertir. Esse negócio de namorar por qualquer motivo é péssimo. É completamente disfuncional. Você vai trazer peso, dor, vai encher o saco. Por causa disso, tem muita gente que tem casamento disfuncional hoje. Porque começou com um namoro disfuncional no passado. Então, assim, por exemplo, a galera, que coisa de gente que namora pra ser feliz é uma animosidade, assim. O cara namora pra ser feliz, beleza. Aí, como ele tem que ser feliz, ele tem que o prazer fazer ele feliz. Aí eles têm um monte de relação. Aí ocorre um filho. Aí, quantidade de mãe solteira que tem aí, um bocado de filho aí que tá sem família estruturada, é exatamente por isso. Porque as pessoas namoram apenas para empurrar com a barriga. Ou seja, não há um objetivo final do casamento, ou não há um objetivo final de terminar aquela relação porque você conheceu o outro e viu que não era para você realmente casar com ela. Então, assim, de toda sorte de problemas você vai viver se você não namorar com um objetivo. Perfeito. E aí, eu acho que eu sempre trago, né, de plano de fundo, assim, sabe?
que culturalmente já está meio que enraizado mesmo, cristalizado no coração da galera mais jovem. A galera que eu costumo dizer que é do rebelde pra cá, mais jovem, que acha que começa a perceber, né? E aí a gente poderia entrar na simbólica, mas talvez para um outro tema, de que o relacionamento, enquanto está no namoro, é algo leve, portanto seria algo mais divertido, mais prazeroso. Sim. E aí, quando começa a falar em fidelidade, quando se começa a falar em compromisso, quando começa a falar em aliança no dedo, as pessoas começam a associar isso a algo ruim mesmo, né? E aí a gente poderia falar porque o imaginário das pessoas estão meio deturpados. E aí, portanto, fica meio que subentendido dizer, quanto mais eu enrolar no namoro sem casar, aí a gente vai pegar na ferida de um monte de marmanjo que talvez nos assistam agora. Quanto mais eu puder enrolar para não casar, melhor, porque aí eu não vou ter compromisso, dor de cabeça e todo aquele papo de fidelidade, de ser uma pessoa só para o resto da vida. Elas começam a associar isso a algo ruim, portanto vão diminuindo a importância do relacionamento, né? Uhum. Falando de compromisso propriamente dito. Então, a pergunta que eu quero fazer para a gente começar assim já aprofundar sobre isso qual é o tipo, ou melhor, existe algo mais importante, ou o namoro, por ser um início, por ser algo que deveria ser leve, é um espaço ideal para a gente começar a falar em algo sério mesmo? Existe uma data, mais ou menos, para que a gente pudesse começar a falar e dizer, olha, peraí, isso aqui é o quê? A gente vai casar, a gente não vai? Ou a gente já entra de cara num relacionamento pensando em algo sério? Como é que funciona esse processo? Tem que começar com o objetivo de querer casar. De verdade. Então tá, Não, é o cara sério. vê lá Não, é a sério. Isso bonitinha lá e não é pra dizendo que já depois. quero algo. Não dá pra depois. Feito. Porque vamos lá, você só vai se atrair por alguém que você realmente tem interesse, uma atração por aquela pessoa. Beleza. Aí se você falar, não, eu quero só dar uns beijinhos nela. Cara, eu sei que pra falar um negócio desse pro mundo de hoje, assim, pode ser muito, muito distante do ideal que as pessoas têm. Mas numa boa, vamos tratar as coisas com maturidade, né? Vamos, porque a gente tem uma, você falou com muita sabedoria. A gente tem uma visão deturpada do que é casamento. Casamento é pra curtir pra caramba. Casamento é pra se divertir pra caramba. Casamento é pra ser muito maravilhoso. Perfeito. O problema é que o pessoal gasta toda a energia sexual, a bateria, né? Sexual nas ficadas da vida, nos namoros da vida. E aí você vai pro casamento e você acha que casamento é um saco, que casamento é um inferno, que casamento é ruim. Não é isso. É que, na verdade, no casamento não tem mais a paixão. E uma das coisas que eu mais desejo pra todo mundo que tá casando, que a paixão acabe logo. Parar com esse negócio, essa infantilidade. Que aí, a partir daí, vocês vão ter a escolha de amar. Então, vocês vão, não, eu vou transar porque eu acho ele uma pessoa maravilhosa, gostosa, bonita, tá, beleza vai passar, velho. Você vai estar lá com a tua esposa que às vezes vai engordar, você vai engordar um pouco. Vocês vão ficar velhos juntos, vocês vão às vezes ficar doentes, vão ter dificuldades, vão ter briga, vão ter problema financeiro, vocês vão continuar tendo uma relação numa boa. E isso é o que se espera de pessoas maduras. Então, o processo de amadurecimento do ser humano, ele ficou muito, muito, muito prolongado, né? Se a gente parar para pensar no passado, não tem a palavra adolescente. Ou você é criança, ou você é adulto. Ou seja, assim, a adolescência, cada vez mais, ela é mais tardia. Então, adolescentes, normalmente, são pessoas que não conseguem assumir responsabilidades. Aí não conseguem assumir responsabilidades no namoro, não conseguem assumir responsabilidade no noivado. E aí empurra o casamento para não, vou casar só depois dos 40. Depois dos 40 e poucos, quando eu ainda estiver na casa do papai e da mamãe e eu tiver meus gatinhos que eu cuido. Ou seja, os caras são imaturos pra caramba, as meninas são imaturas pra caramba, todo mundo vive pelo próprio prazer, todo mundo vive para poder satisfazer, né, o próprio ventre. Então fica todo mundo assim, meio abobalhado. E pessoas abobalhadas são infantis. Criança não pode casar. Pessoas infantis não podem se casar. Então, assim, a gente mesmo está criando relações ruins pra gente. Eu me lembro mesmo da primeira interação que eu tive com a minha esposa, hoje minha esposa, né, Isa? Primeira coisa que eu falei pra ela, casamento bonito, né? Dá até vontade de casar. Foi a primeira coisa que eu falei com ela.
Ela ficou pensando, meu Deus, que cara maluco. E deu certo. Deu certo. Foi uma Deu certo. profecia. Exatamente, lógico, foi uma brincadeira ali para poder conhecê-la e tal. Passamos a nos conhecer a partir daquele dia. Mas foi a primeira interação que eu tive com ela. Olha Né? que Então legal, cara. foi profética e deu certo. E o ambiente não poderia ser o melhor, né? Não podia ser melhor. A gente se conheceu num casamento, cara. Que legal, cara. Ó, fica a dica para quem está assistindo a gente aí. Isso aqui é talvez para uma outra live, mas uma live, quem sabe, para falar de conquista, para falar dessa fase, Sim, porque o convite para um sim. casamento, ele sempre vem acompanhado de uma esperança mesmo de casamento. Isso é muito bacana. Tá, vamos lá. Isso é bacana. É legal você falar que o casamento é para ser a coisa mais maravilhosa do mundo, porque assim é algo que eu vivo, sabe? A gente vai completar agora, eu e minha esposa vamos completar 4 anos de casado Que bom, que bom. agora dia 13. E a gente passou por algumas experiências da gente olhar um para o outro assim e dizer, tá, mas que tipo de casamento a gente vive que a gente está tão diferente dessa galera que eles estão que eles falam. No nosso curso de noivos, inclusive, o pessoal falava assim, nossa, mas a gente tem que ter muita paciência para engolir as coisas e tal. Como se fosse assim, e a gente meio que dava aquela respirada, dizendo, tá, mas o que que a gente vai enfrentar que a gente não consiga superar junto? Esse pessoal tá tão assustado. Porque era um ego muito inflado, né? Então, Sim. que é sempre aquela troca, é sempre aquela parceria. Eu tô metade, tu dá a outra metade. Cada um rema do lado do barco. E aí, meu irmão, essa mentalidade pode prejudicar demais, tá? E aí a gente chega, eu acho que a gente chega numa questão que é o que seria, portanto, para que não parecesse uma coisa tão distante para a galera que está assistindo, que seria uma pessoa ou um namoro que caminha para algo no futuro? É um namoro tão diferente assim? É um namoro que tem escolhas tão distópicas, um negócio tão diferente a ponto das pessoas não quererem? Porque a minha visão sobre isso é um namoro completamente, assim, muito bom. Num quesito não, de fidelidade, de escolhas, de compromisso um com o outro. Mas assim, eu queria dizer para vocês, para a galera que está assistindo, existe um, algum tipo de escolha, existe alguma característica que a gente poderia já ir falando sobre essas pessoas que têm esse tipo de relacionamento, que caminham para algum lugar, que as pessoas precisam procurar também, talvez passar a se vestir de uma forma diferente, talvez falar diferente. Existe algo nesse Acho sentido? que a primeira coisa é ver se a pessoa não é casada. Isso é ótimo. Perfeito. Pode parecer brincadeira, mas é sério. Porque Nem é meme, né? não é meme, eu vou falar por quê. Porque às vezes você conhece alguém que é casado e acha, não, vou entrar nessa relação assim mesmo, beleza. Isso é Nossa. uma coisa. Agora tem muitos homens que são casados com suas mães, cara. Então, assim, tem muitas moças que entram num casamento sendo que o cara é casado com a mãe. Cara, esse casamento vai ser muito ruim. Esse relacionamento vai ser muito ruim. Esse namoro vai ser muito ruim. Porque o cara tem um espaço gigantesco ocupado no coração dele pela mamãe dele. Que protege ele, que mima ele, que cuida dele, que faz absolutamente tudo pra ele. Ou seja, não o desenvolve como homem. A partir do momento Nossa. que uma moça vai namorar com um rapaz que já é casado com a mãe dele, ela não vai ter um bom casamento. Não vai ter um bom namoro, não vai ter um bom relacionamento. Aí, necessariamente, ela tá com um cara que é infantil, ela tem que ser super responsável. Aí ela, de fato, ela é Carlão, porque o cara infantil não vai resolver nada. Observe, observe. Pensando em idades, assim, as meninas de 20 anos, por exemplo. Naturalmente, as meninas de 20 anos são muito mais maduras do que os rapazes de 20 anos. Essa Uhum. distância às vezes fica até um pouco maior. 25 anos, as meninas estão tudo formadas já, cara. Todas formadas, às vezes com carro, às vezes se tem alguma profissão que tenha consultório, já tem consultório. Aí com 25 anos o cara tá pensando que curso que ele vai fazer. Aí ele vai se deparar com uma moça da mesma idade dele que já é formada, que já tá na primeira pós-graduação, já tá no doutorado, já tá no mestrado. Ou seja, a vida dela já se desenvolveu. Por quê? As meninas hoje são empurradas para poder crescer. E os homens são empurrados para poder serem imaturos. Então, assim, os caras ficam assim, são pais de pet, né? Estão na casa dos pais até os 40 anos. É um negócio sofrível, é um negócio terrível. Então, assim, as pessoas, né? Isso começa, na verdade, em se relacionar com um cara que já é casado com a mãe dele.
Então, a primeira coisa que acho que a gente tem que definir aí é se relacionar com a pessoa solteira. Segundo, observar quais são os valores que a pessoa tem. Por exemplo, às vezes são pessoas de religiões diferentes. Beleza. É possível que essa relação dê certo? Sim. Mas é primeiro necessário que haja uma maturidade de respeitar o espaço do outro, respeitar a fé do outro, respeitar o credo do outro. Né? Tem pessoas que têm até religiões próximas. Um é protestante, o outro é católico. Pô, beleza, os dois adoram a Jesus. Ok. Então, nos valores gerais, as coisas são meio que parecidas. Sim. Mas, assim, tem pessoas que são, por exemplo, o cara é evangélico e a namorada é ubandista. Não nada contra o banda, só tô falando que são valores antagônicos, né? São valores diferentes. Então, você tem que ver uma pessoa que tenha valores religiosos muito parecidos com os seus. Outra coisa, ver se a pessoa tem valores de trabalho. Isso é muito importante. Porque o que tem de gente vagabunda hoje, gente vagal, gente vadia, é muito grande. É muita gente. Então, termina que peraí, como é que você vai construir uma família com uma pessoa que não tem disposição ao trabalho? Como é que você mocinha aí que tá assistindo a hora e que vai assistir depois, vai dar o seu coração para um homem que não tenha disposição de se gastar profissionalmente para você? Esse cara não vai ser um homem maduro. E aí termina que você entra nessa relação achando que vai mudar ele. Não vai, não vai. Ou seja, a relação vai dar errado porque já começou errado. Então você tem que ver, pô, não é preguiçoso. Opa, é um ponto interessante. Tem uma religião muito próxima à minha. Opa, é um ponto interessante. Não é casado com a mãe. Opa! Já é um ponto muito... Não, é sério. Passou por esses 3 pontos aí, meu amigo, pode se jogar assim de cabeça. Porque são tão poucas pessoas com essas características, com essas virtudes. Lógico que não é o ideal, mas com essas virtudes, que a pessoa tem que, meu Deus, essa pessoa tem que aprender. Meu Deus, por favor, casa comigo, pelo amor de Deus. Porque hoje, infelizmente, a gente vive a geração da imaturidade, né? Então, se você encontrar pessoas com essas ideias, cai pra dentro. Perfeito, cara. E olha, isso é fantástico, porque tu deu uma checklist aqui, ó. Quem foi esperto anotou isso aí de rapidinho. Ó, cuidado com o homem que casou com a mãe, os valores religiosos e a disposição para o trabalho, como valores, assim, e a gente poderia até falar de valores negociáveis mesmo para a gente colocar. Se é de fazer uma listinha, que tem bastante Não, isso, né? Se é de fazer uma listinha, esses 3 valores são negociáveis. Negociáveis, perfeito. As outras coisas dá até para trabalhar. Por exemplo, vamos lá. Um cara que tem um valor religioso, né? Disso aí decai fidelidade. O cara vai ser fiel. O cara vai entender que amor é incondicional, vai entender que casamento é para sempre. Então, de uma decisão descendem várias outras decisões importantes. Se o cara, por exemplo, não é casado com a mãe, então ele tem, lógico, o coração aberto para poder casar com uma moça. Se o cara tem disposição ao trabalho, ou seja, é um cara que vai trabalhar, que tem potencial de crescer, que tem potencial de amadurecer profissionalmente, ou seja, vai ser um cara que vai ser provedor. Então, assim, uma escolha já vai enramando, né, para uma série de decisões importantes, de escolhas importantes, de opções importantes. Então, assim, observar esses 3 pontos, pelo menos, como valores inegociáveis é fantástico. Aí as outras coisas são menos importantes. Por exemplo, tem gente que não quer ter pet, né? Não quer ter animal de estimação. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Acho que essa coisa que dá para trabalhar. Agora, por exemplo, outro valor inegociável para mim, querer ter filhos. Tem gente que não quer ter filho. Beleza, para mim, se fosse solteiro, seria completamente descartado, né? Para mim não teria a menor condição. Então, assim, tem que se conversar essas coisas, tem que se observar essas coisas, tem que se ver essas coisas. Para depois que casa, não sabia que não queria ter filho. Não dá. Vocês passou quanto tempo juntos, cara? O que vocês fizeram esse tempo inteiro juntos que não sabia que o outro queria ter filhos? Exatamente. Ou talvez iludido, achando que não, depois que casar, muda de ideia. Isso é um perigo danado, meu Deus do céu. Ó, perfeito. Eu acho que a gente poderia, porque eu tenho 2 tópicos aqui que eu queria falar muito com eles, de questões práticas mesmo, só para a gente fechar essa questão, que você falou que eu achei fantástico, cara, de perceber um homem, eu acho que vale para a mulher também, mas acho que num contexto que a gente vive hoje é muito mais para os homens, né? Sim. De um homem que esteja solteiro, que não esteja casado com a mãe. A gente olha para a nossa realidade hoje, vamos lá, uma realidade mais que é a minha aqui, que é algumas pessoas que me acompanham, uma realidade mais de igreja, são homens, né,
que vivem ali num grupo de jovens, num grupo da igreja, enfim, uma realidade de estar mesmo meio que casado com a mãe. E isso eu achei fantástico, essa associação. Não está totalmente disponível, porque depende de algum tipo de aprovação, de algum tipo de, enfim, de apoio, algum tipo, para levar a namorada para sair, por exemplo, vai ter que pedir um dinheirinho ali e tal, a mesada e tudo mais. Eu acho que a gente poderia. Queria só que você desenhasse um pouquinho melhor isso para os homens que podem nos ouvir agora e podem nos assistir isso. Como é que o cara se livra disso, tá? Porque a gente é meio que uma corda bamba, né? Eu acho que é uma linha tênue entre o que foi culpa da mãe e o que foi culpa dele mesmo, né? De chegar a esse ponto de estar assim meio que aprisionado de certa forma, óbvio, para os relacionamentos por conta desse apego com a mãe, talvez. Como é que a gente se livra disso? Como é que a gente começa a virar homem? Como é que começa a se dispor, por exemplo, Primeira nos coisa, relacionamentos? é o entendimento do cara. O cara não tem que dividir a responsabilidade dele com a mãe. Ele tem que pensar, não, a culpa é 100% minha. A culpa de estar vivendo assim é 100% minha. A culpa de ser imaturo é 100% minha. Porque não me criaram do melhor jeito. Porque meus pais não faziam isso. Para com isso, velho. Assume. Assume tua vida. Honra você mesmo, né? Assume tua história. Compra tua briga e você mesmo resolve. Pronto, é isso. Primeira coisa que o cara tem que fazer. Se assumir. Acabou. Tem 18 anos, tá na casa dos pais. Velho, trabalha. Vai entregar panfleto na rua, vai lavar carro. O cara que lava carro aqui na minha rua é R$ 45 cada carro, velho. R$ 45, velho. O cara não paga aluguel, velho. Beleza, se o cara lavar 10 carros no dia, que é possível, são R$ 450 por dia. Por dia. Caraca, velho. Aí o cara vai ficando dado ao trabalho, né? Ele vai começar a se virar, começa, peraí, não, peraí. Se eu desenvolver uma técnica assim, poxa, eu tenho que lavar primeiro o pneu, depois a parte de baixo, em tanto tempo. Aí depois eu lavo a parte de cima, o capô, depois eu lavo os vidros, depois eu lavo o carro por cima e jogo água por cima e desce e limpa o carro todo. Ou seja, o cara vai ficando hábil ao trabalho, dado ao trabalho. Né? Eu, por exemplo, corto o cabelo num lugar. E aí, o dono da barbearia sempre chega antes que os funcionários. Aí eu fico pensando, cara, por que esses caras não têm cabeça de dono, velho? Chega no horário cedo, porque você trabalha se gastando, né? Então você tem um barbeiro, por exemplo, se ele trabalha 10 horas por dia, ele vai ganhar mais dinheiro se ele estiver com as 10 horas dele ocupadas. Ele vende tempo. Então tem que ter disposição ao trabalho. Aí começa a ter sonhos, começa a entender, cara, eu preciso ser responsável por mim. Por que às vezes os pais não saem na cola dos filhos? Porque os pais criaram os filhos de maneira tão imatura que eles ficam vendo, não, essa pessoa precisa de ajuda. O meu filhinho precisa de ajuda. Alguém precisa empurrá-lo. Então, no caso dos pais, assumirem a responsabilidade 100% para eles. No caso do filho, assumir a responsabilidade 100% para ele. Né? Então, o pai parar de ficar tentando empurrar o filho para tudo. Por exemplo, quando eu casei com Isa, meu pai, eu andava de Pajero. Meu pai tinha um Pajero e um Corolla. Eu andava de Pajero. Beleza. Quando eu casei com Isa, meu pai falou, filho, te vira. Te vira. Que maravilhoso vira. isso. Acabou, pai. Acabou carro importado. Acabou. Eu tive que me virar. Eu fui trabalhar no shopping. Era R$ 700, cara. No shopping. Aí eu fui construir minha vida. Então, beleza, eu saí de um bairro nobre e fui morar num lugar simples. Porque, agora, aí que tá a questão da responsabilidade. Eu tinha prometido a Isa que eu ia casar com ela. E eu prometi a ela um tempo. Meu irmão, eu não tinha conseguido fazer tudo o que eu queria fazer naquele tempo. Eu iria casar daquela forma ali, velho. Tô dizendo que é pra todo mundo fazer isso? Não. Mas é pra você honrar as coisas que você promete. Eu prometi a ela que casaria com ela em determinado tempo. E eu falei, pô, não deu certo ainda o que eu tô fazendo, o negócio que eu tô fazendo. Beleza. Aí fui, pô, 10 meses depois, 7 meses depois daquela decisão, eu ganhava 10 vezes mais que antes. Mas eu tava honrando o que eu tinha prometido. Entendeu? Então, assim, a nossa vida vai mudando por causa das decisões que a gente toma, de assumir responsabilidades. Então, para todos os homens aí, se você tá na casa dos seus pais ainda, hoje, dica prática, comece a assumir contas, assumir responsabilidade.
pega a energia, começa a pagar, pega a internet, começa a pagar, pega o telefone seu, no mínimo, né? O seu começa a pagar, assume o telefone do teu pai, assume o celular da sua mãe, começa a pagar, começa a assumir responsabilidade. Aí é aquela coisa. Você tem responsabilidade, vão te dar mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade você tiver, maiores coisas você vai alcançar. E outra coisa, tenham ambição. Tenham ambição, sejam ambiciosos. Ambição não é ruim. Sim. Ambição não é ruim. Ambição é vontade de crescer. Ambição é vontade de melhorar. Você tem ambição na academia para você ficar maior. Você tem ambição na faculdade para poder progredir no curso, progredir nos semestres. Você tem que ter ambição lá, poxa, beleza. O meu veículo hoje é uma bicicleta. Minha ambição passar a ter uma moto. Aí você tem uma moto. Minha ambição é comprar um HB20. Melhor, um Celtinha velho. Aí depois minha ambição é comprar um HB20. Aí depois você sai do HB20, vou para HB20 sedã. Aí do HB20 sedã, cara, o negócio tá dando melhor. Vou comprar um Corolla antigo. Aí depois você vai para um Corolla novo. Depois você vai puxando, você vai se empurrando, você vai crescendo. O problema é que a maioria das pessoas fica assim, meu Deus, fica se vitimizando, não fica se esforçando, não fica se doando. Eu me lembro uma vez mesmo, eu tava no. Eu acho que a gente tem que ficar chateado com as coisas que acontecem na nossa vida. Eu me lembro, eu tava na porta da faculdade, né, da UESC. Eu fazia economia. E aí, saindo meio-dia e meia, assim, da faculdade. Cara, numa boa, o ônibus devia ter espaço para 50 pessoas. Entraram umas 300 pessoas. Nossa. E eu pensando naquela fila, assim, eu me prometi. Falei, cara, nunca mais na minha vida eu vou andar de ônibus. Aí falei, andei de ônibus mais algumas vezes, andei. Mas, algum tempo depois daquilo, eu tinha um carro, velho. Ou seja, você tem que querer crescer. Aí qual mulher não vai querer estar com um cara desse? Aí o cara mesmo vai se moldando a ser um cara protetor, vai se moldando a ser um cara proativo, vai se moldando a criar um ambiente agradável para uma esposa, para uma mulher. Qual mulher não vai querer se doar? Né? Qual mulher não vai querer ser submissa a um cara que está disposto a se doar por ela, a morrer por ela? Pô, é muito fácil. A história da submissão começa no homem. A galera pensa que a submissão tem a ver com a mulher. Não tem a ver com a mulher. Perfeito. Qualquer mulher vai querer ser submissa a um cara que está disposto a morrer por ela. Isso começa lá na nossa adolescência, começa lá na nossa infância, assumir responsabilidades, se tornando um homem responsável. Aí quando você é digno de responsabilidade, as pessoas vão enxergar você de maneira diferente. Ou seja, o cara que determina a vida que vai ter, o cara que determina a família que vai ter, o cara que determina a forma com que a vida dele vai correr lá na frente. Então são as nossas escolhas que determinam o nosso futuro. Isso precisa ser... Todo mundo aqui tá assistindo a live, vai assistir depois. Você precisa escolher pessoas assim. Você que é mulher, escolher um cara que trabalha, você que é homem, escolher esse trabalhador. Ponto. Perfeito. Cara, isso é fantástico. Essa da submissão começar no homem foi maravilhosa. Maravilhosa. Tô anotando tudo. Aí essa é não mesmo. Tô anotando tudo. Depois vai virar uma aula isso aqui, eu vendo de R$200. Quem tá ao vivo pegou. Quem não Aí, pegou... ó. Aí, ó. E aí, por essa vocês não esperavam que a gente ia ter dicas de empreendedorismo aqui, né? Mas vamos lá. Aí a gente chega e a gente já adentrou nisso perfeito, de um modo assim maravilhoso. A deixa foi maravilhosa. De entrar nas questões práticas para a gente encontrar as pessoas, para finalmente ter, porque o tema da live é essa. Então o namoro não tá dando em nada. A gente pega aquela galera, aqueles jovenzinhos de 15, 16 anos que não tem disposição ao amor nenhum ainda. É puramente curtição, é puramente um namorico, quer pegar, quer estar ali pelo prazer mesmo. E aí e tem muitos casos assim. Esse namoro vai caminhando, nenhum nem o outro terminam, né? Não sabem muito bem como conduzir isso. Até que chega um ponto, alguns meses, talvez em alguns poucos casos, em anos, é como se um olhasse para o outro e dizer, e aí? O que a gente faz agora? O que vai dar nisso aqui, né? E aí tem outro caso de pessoas que nunca tiveram esse namoro, que nunca passaram a ter um relacionamento que durasse. Chega a uma certa idade e dizer, cara, mas por que até agora tem gente aí casada, tem gente bem, tem gente que encontrou a sua metadinha da laranja e eu tô aqui, parece que acabou as laranjas, arrancaram os pés de laranja, tudo, tacaram fogo e eu não tenho mais nada. E eu conversando com um rapaz há um tempo atrás, ele disse, cara, eu acho que você
vocês estão romantizando muita coisa, e talvez vocês Uhum. tenham visto, sei lá, assistido muito Crepúsculo, não sei de onde vocês tiram isso, de que o relacionamento, essa parte do romance mesmo, ela vem de uma coisa metafísica, capaz de atravessar tempos e barreiras. Aí você tem lá o príncipe que é um sapo e a princesa se apaixona por ele, apesar dele ser um sapo, e um montão de coisas desse tipo. E aí eu falando com o rapaz, ele disse, cara, parece que eu tenho um imã virado do outro lado, que quando, sabe, quando o imã empurra em vez de atrair, eu sempre conheço pessoas legais, a menina é bacana, mas quando eu quero dar passos a mais nesse assunto, de chamar para sair e tudo mais, a menina, não quero, quero ser só teu amigo mesmo e tal. E aí eu disse, cara, tá, mas e aí, como é que tá? Você tá trabalhando? Estou trabalhando. Trabalho numa lojinha e tal, beleza, você já mora sozinho, o cara já tô falando de um homem de 30 e poucos anos, tá? Já Uhum. mora sozinho e tal? Não, cara, ainda tô morando com meus pais e tudo mais. Você disse, tá, e aí você pensa em continuar nessa loja, trabalhando por quanto tempo? Você tem algum projeto para o futuro? Tenho, mas aí depende de algumas coisas e tal. E aí eu digo, tá, irmão, você tem alguma rotina de treino, de alguma coisa? E você diz, não, e não, eu disse, cara, é o seguinte, o teu valor, o teu VSM tá baixíssimo, Baixíssimo. teu VSM tá baixíssimo, você tá jogando contra você tá perdendo para você mesmo. Porque você, assim, de caráter você já tem, você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa respeitosa, você quer construir uma família. Então, assim, tem um monte de gente que tem a lata, por fora tá ótimo, mas por dentro não vale muito a pena. Você tá bom por dentro. Você precisa começar a trabalhar isso por fora, irmão. E aí eu queria que a gente falasse um pouco mais disso. O que seria uma pessoa, que a gente já falou de um cara que está disponível para o trabalho e tudo mais, mas para o homem e agora para as meninas também, que a gente falasse um pouco, desse tipo de comportamento que definiria uma pessoa que quer construir algo sério, né? Para que, de repente, uma menina está na igreja, sei lá onde, e é avistada por um cara e, ao vê-la, ela consiga passar uma mensagem, porque parece, às vezes, né? Parece que é um cronômetro ali. Você tem uma oportunidade de 2 minutos, você vai passar na frente de um cara uma vez só na vida e esse cara é super bacana, é um homem bom. Como é que faz para que esse cara olhe para ela e diga, olha, essa moça é uma pessoa séria, essa pessoa, eu poderia construir uma família com essa pessoa. Para as meninas também agora, vai, se a gente pudesse falar sobre isso rapidinho. Vamos lá. Eu acho que para as moças vai muito da forma de se vestir, vai da forma de olhar, porque tem mulher que é chata, então ela já tem uma cara de chata, ela já tem um olhar de julgamento, ela já fica medindo a pessoa de cima a baixo, ela fica assim, meio séria, então acho que a mulher tem que ser sorridente, cara. A mulher tem que ser leve, a mulher tem que ser tranquila, então já mostra, lógico, não é pra ela ficar abrindo os dentes pra todo mundo, e não tô falando disso, mas ser gentil, né? Ser gentil, mulher, não ficar falando. Tem gente rindo ali. Tem mulher, cara, que você abre a boca pra conversar com ela, a mulher só fala palavrão. Você fala, velho, não dá, cara. Mulher falar palavrão, velho, não rola, cara. Não rola, não rola, não rola. Eu acho assim, lógico, conversar em casa, assim, às vezes falar um palavrão ou outro, tudo bem, não tem problema. Mas assim, pô, não, e aí, meu, e aí, cara, e vocês, cara, eu tô cheio de gíria, assim. Não é interessante. Isso não Não é, não demonstra que é é. uma pessoa com vocabulário maduro. Não é uma pessoa que demonstra um vocabulário amadurecido. Então, assim, é estranho, não é normal, não é natural. Então, assim, a mulher tem que ter uma forma doce, leve de se comunicar, de falar. E ela também tem que ter um olhar sincero com relação ao outro. Né? Pô, beleza. O cara, não, e aí, a gente pode trocar telefone? Troca com que realmente você achar que tem um potencial daquele negócio caminhar para frente. É você ver, poxa, não, beleza. Uma coisa que eu gosto muito, até como dica aqui, eu gosto de relacionamento por indicação. Acho que funciona muito bem. Acho que funciona muito bem. Olha que Por legal, exemplo, cara, eu vou anotar isso. porque tem gente que pega e sai, não vou conhecer. Beleza, numa balada você vai conhecer uma pessoa legal para poder ter um casamento? Beleza, pode acontecer. Mas às vezes não. É melhor você ver, por exemplo, tem amigos casados,
que vão sim, te indicar para amigos solteiros. Você fala, poxa, não, tá querendo conhecer alguém, tá? Ah, não, tem uma prima minha, não, tem uma colega minha de trabalho, tem uma irmãzinha aqui da igreja. Então a pessoa já dá já faz uma pré-verificação, já te passa alguma dica que seja interessante. Eu acho que isso funciona muito bem. Funciona muito bem. Agora pegue essa dica, não com pessoas solteiras. Pegue essa dica com pessoas casadas, que entendam qual é o valor do casamento. Porque às vezes o cara pode ser até um pouco tímido, mas os caras pegam e falam, ó, esse cara ele é meio tímido, meio fechado, mas o cara é trabalhador pra caramba. O cara que é puta firme, o cara que tem responsabilidade, o cara que tem horário, o cara que é pontual, o cara que cumpre todos os deveres. Então, às vezes, as pessoas não estão olhando pra isso. Mas outra pessoa madura vai poder falar, não, são valores importantes. Acho que você poderia olhar com mais carinho pra essa pessoa aqui. Acho que isso é bem interessante. olha que legal. Eu falando, e eu gosto de citar exemplos que eu acho que cria essa conexão com vocês que assistem. Falando com uma moça bem jovem até, eu disse, olha, o contexto, enfim, não importa no momento agora, mas dizia para ela, disse, olha, mas ela dizia, Marcos, mas eu dou indício, sabe? Eu não sou uma pessoa séria, fechada. E aí a gente fala, tem o outro lado da questão, né? Como você fala, não vai ficar andando mostrando os dentes toda hora. Eu disse para ela, disse, tá, amigo, é porque você não está entendendo para onde eu quero chegar. Para mim, a mulher deve ser o ser mais difícil de ser conquistado da face da terra. Porque é o bem mais precioso que um homem pode ter na sua vida, é uma boa mulher, uma boa esposa. Sim, sim. Porque ela pode condenar a família inteira e pode também salvar a família inteira. Isso é bíblico, enfim. Para mim, a mulher é o bem mais difícil de todos de ser conquistado. E para um homem conquistar uma mulher, esse homem deveria, no mínimo, prometer a própria vida. E é o que a gente faz no casamento, a gente se entrega Exatamente. completamente. Comprometer. E aí eu não estou dizendo que o namoro tem que chegar a esse nível De para que a pessoa compromisso, né? possa Sim. pensar, enfim, a dar uma oportunidade. Não é isso. Se a gente tem isso em mente, de que a mulher deve ser, sim, muito difícil de ser conquistada, isso significa uma coisa, que é uma mulher que não tem amigos homens, amigos próximos homens, é uma mulher que não tem, como é que eu posso dizer, essa intimidade com outros homens, de dar risadinhas, de ser amigo próximo, tirar fotinha de rosto colado demais, aquele tipo de intimidade. Porque isso inibe a aproximação de outros homens, né? Portanto, todas as vezes que você, sendo essa mulher mais reservada, mais contida com outros homens, na presença de outros homens, de repente abre um sorriso inesperado a um gesto de um outro homem, aquele homem vai perceber na hora, ele vai dizer, opa, Vai perceber na hora, certeza. Vai perceber na hora que sim. sorriso é esse, cara? E de repente essa jogada de cabelo para o meu lado, quando a mulher tem se reserva mais na presença de outros homens e escolhe, portanto, para quem, né, jogar o lenço ali, dar essa abertura de aproximação, é perceptível. Certeza, É perceptível. certeza. Se ela é Deve, aberta com todo mundo, a pessoa não vai, os não homens vai não vão conseguir perceber dos perceber. sinais, Agora, cara. se ela é minimamente reservada e com um ela mostra mais atenção, ela mostra mais abertura, tá um sinal dado Perfeito. ali. Pronto. E é isso. E aí as meninas começam eu acho que enganadas e sem conhecer de fato que é o relacionamento, que é o amor, iludidas aí nesse diálogo de não, mulher tem que. Assim como o homem é livre para escolher quantos parceiros quiser e tudo mais. É como se ela estivesse se comparando com o pior tipo de homem, sabe? Pior O tipo de conselho homem. que eu dou para as mulheres é o mesmo que eu dou para os homens. Você não pode sair com todas e qualquer uma, sair escolhendo assim. Seja mais seletivo, seja mais. Busque uma pessoa não só por aquilo que está fora. Enfim, a gente falaria muito aqui sobre muitos conceitos. Mas eu quero acrescentar ainda aí aos comentários do Eric essa dificuldade que tem que vir junto na sua característica feminina de conquista e tudo mais. Você precisa escolher melhor para quem você pode dar esse acesso a uma conversa, a uma troca de mensagens por WhatsApp, a compartilhar algum tipo de segredo, porque senão todo homem vira qualquer Vai homem, ficar fácil para todo mundo, exatamente. fica difícil, né? E aí, a gente já está chegando quase uma hora de live. Eu queria falar também
para as pessoas que já estão namorando. Ok. E aí a gente entra nesse sentido, porque assim, nem todo namoro está decretado, né? Chegou a um ponto de talvez esteja ruim, parece que não está caminhando mais. A pergunta é, tem jeito? Ou a gente bate o pé logo, termina esse negócio e começa uma nova vida? Ou a gente daria uma nova oportunidade? Acho que, e aí eu queria que você começasse falando sobre isso, Eric. Tem jeito de consertar isso? Um namoro que começou errado, que nunca ninguém falou sobre casamento, nunca ninguém falou sobre construir uma vida, de repente alinhar para isso, ou vai gerar uma pressão que destrói o relacionamento? Cara, é difícil. É difícil. É difícil namorar com a pessoa que não tem valores próximos aos seus, como, por exemplo, casamento, e querer que a pessoa aprenda depois a ter esse valor. Por exemplo, eu não vivi isso, tá? Eu não vivi isso com Isa. Ok. Mas eu acho super interessante ver castidade. Super interessante. Em determinado momento a gente caiu e caímos e foi. Mas assim, eu acho fantástico viver a castidade. Super importante viver a castidade. Perfeito. Porque ter relação com o namorado meio que cega a sua visão. Né? Você fica tão apaixonado, você fica, não, porque o sexo é bom, porque o sexo é isso. E meio que turva o seu entendimento, turva a sua compreensão. Então você não consegue enxergar a pessoa como realmente ela mais ou menos é. Então, assim, Perfeito. ter o ideal de viver a castidade acho que é muito importante, né? Observar realmente, assim, voltando, né, para a tua pergunta, para não fugir aqui do tema. Então, assim, se não tem os valores parecidos, é muito difícil dar certo depois. Muito difícil. Acho que, beleza, namoro, não deu certo, termina, acabou. Parte para outra, vai conhecer outra pessoa, vai se abrir para outra pessoa, vai ver. Eu acho que namoro você tem que test drive mesmo, observando os detalhes. Quando a gente vai fazer o test drive no carro, a gente testa o som, vê se o som é bom, vê se a aceleração é boa, se a frenagem é boa, se as portas bate e faz barulho, você vê o consumo. Mas você, peraí, não, eu acho que esse carro bebe muito, então não tá um valor congruente com o que eu quero. Beleza, tem outras pessoas que compram um carro, não estão nem aí pro consumo do carro, então se importam com outras coisas, se importam com a performance. Então você já tem que ver isso. Beleza, aí não deu, beleza, você já comprou o carro que não bebe. Ou melhor, que bebe pra caramba. Aí você acha que o carro vai passar a consumir menos depois? Não, você é a mesma coisa no namoro. Você não tem valor Perfeito, congruente com cara. o seu. Legal. Termina, valeu, tchau, acabou. Parte para outra. Parte para outra. São super valorizados os namoros, desvalorizados os casamentos. Então, há uma inversão total de valores que atrapalha muitas pessoas, atrapalha as famílias. Então, uma pessoa que tem maturidade para entrar de uma maneira madura no namoro é uma pessoa que muito provavelmente vai ter maturidade para terminar, porque vê que não dá certo, os valores não são congruentes, ou ver que os valores são congruentes e vão partir para o casamento, ou seja, também vai terminar aquele namoro ali. Acho que é muita questão da nossa maturidade que precisa ser trabalhada. Perfeito, perfeito. E aí eu quero que a galera que está ouvindo a gente, olha, entenda o contexto. A gente está falando de test drive aqui para quem já está namorando. Você não está fazendo test drive, você não vai querer fazer um test drive num Fusca. Você vai querer sempre um melhor carro para fazer um test drive. Depois Exatamente. que você está no carro, aí sim, leve em consideração que é só um teste, cara. Outra coisa Leve em interessante que você consideração. falou aí que eu acabei de pensar aqui. Beleza. Você falou que você vai. Beleza, você não vai entrar na. Você ganha para poder ter um HB20. Aí Ótimo. você vai na concessionária da Jeep tentar comprar um Compass. Cara, não rola. Não rola. Você tem que saber das suas potencialidades também. Ah, beleza. Isso é Então, suas maravilhoso. potencialidades não tão boas, trabalhe mais para ter potencialidades melhores. Lógico, uma pessoa que tiver Entendi. condições melhores vai conseguir mulheres mais bonitas, pessoas mais interessantes. Você vai ter um poder de escolha melhor. E eu não tô falando nada de ser mercenário, nada a ver com isso, não. Mas é a lei da vida. É a lei da vida. Pessoas Sim, mais sim. interessantes vão ser pessoas mais valorizadas. Pronto, acabou. Então, melhores Pronto, teu acabou. potencial. Isso é muito legal, porque assim, a verdade, no fundo, no fundo, essa live aqui, gente, é live, cara. É ensino. E aí você faz com o ensino que você puder fazer o que você quiser. Ou seja, você é livre. No fim, você vai ser livre para você fazer o que você quiser. Vai lá, não quer ver a castidade? Beleza, vai como você quiser. Ah, não, eu não quero, esse papo aí é chato, eu vou sair com todo mundo bem, pegar. Beleza, cara, vai lá. Beleza, Mas uma velho. verdade você Não, não ó, pode mudar. saia com todo mundo mesmo, velho. É, Saia com todo mundo mesmo e depois vai virar meu paciente. Eu não vou achar tão ruim. Vai dar ruim de qualquer jeito mesmo, vai virar meu depois me paciente. chama no inbox que eu passo o número do Pra mim Eric tá aí. tranquilo, velho. E Tranquilo. pronto, ele te São as espera escolhas que lá. as pessoas fazem.
Exato, isso é inevitável. As pessoas mais interessantes, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que, no fim, investem muito mais em ser do que ter, todas essas pessoas, cara, no médio, longo prazo, no curto prazo também, elas são mais interessantes. Sim, Indiscutivelmente, são pessoas que conseguem dar um ritmo de vida muito melhor, conseguem ter um casamento muito melhor, sim. sabe? E, enfim, a gente começa. Eu sou muito questionado nessa questão. Você, poxa, olha, teu casamento é tão bom, cara, tão maravilhoso. E eu digo, de fato, é sim, é perfeito. Meu casamento, eu tive muita sorte, porque para mim, em muitos pontos, é muito fácil. A minha esposa é uma pessoa maravilhosa. Então, nem sempre foi assim. Bom, eu tive outros relacionamentos passados, cometi muitos erros, cometi escolhas muito erradas. E eu continuo querendo melhorar ainda mais. Eu tenho Muito bom. certeza que eu não cheguei no ideal. Eu tenho certeza que eu estou anotando tudo, tudo que vem, a gente vai anotando, vai se conscientizando, vai construindo o relacionamento. E, e as pessoas querem o resultado, querem o casamento que o Eric tem, querem o casamento que o Marcos tem, mas não querem o preço, não querem pagar o preço que a gente pagou para chegar nesse ponto, né? Exatamente. A distância que enfrentamos, a, o quanto a gente rezou junto. Ninguém sabe quantas horas de oração a gente tem de joelhos na igreja. Ninguém sabe. Isso não passa, porque isso é chato, porque no fim isso eu não quero. É como se quisesse uma maçã procurando num pé de coco, cara. Você não vai achar. Você não vai achar. As pessoas não querem se esforçar para ter algo bom, mas tudo que tem esforço, o sabor é melhor, o É valor é melhor. melhor. Sim, Vamos sim. lá, vamos lá. Fazer medicina na USP é super difícil de passar. Faculdade pública, concurso super concorrido. Beleza. Mas as Ok. pessoas que passarem vão ter um futuro melhor, velho. Porque o esforço dispensado Inevitavelmente. ali é melhor, é maior. É totalmente diferente, não tem mérito nenhum ao curso, não. Mas você fazer, por exemplo, pedagogia na faculdade da esquina aqui, velho. Às vezes cai o teu documento lá e te liga, ó, você passou no vestibular. Você, é mesmo? Ou seja, muito fácil, assim, né? Muito aberto. Ou seja, as pessoas querem a primeira pessoa que encontrou, uma pessoa que de qualquer jeito, ou seja, é necessário esforço. Eu tenho que me esforçar todos os dias com Isa para ter uma boa relação com ela. Isso. Como você tem que se esforçar todos os dias com a sua esposa para ter um bom relacionamento com ela. E vocês dois vão construindo um casamento bom. Vocês dois juntos vão construindo um casamento ideal. E aí, lógico, vocês vão viver as benesses, né? De ter esse esforço, de ter essa dedicação. Então, para ter qualquer coisa boa na vida, tem que se dedicar. Eu me dedico pra caramba aqui ao meu trabalho. Eu trabalho de 9 da manhã a 9 da noite, só em atendimento, né, basicamente. Mas estou respondendo direct pra caramba, respondendo gente pra caramba, trabalho no final de semana, trabalho todo dia, trabalho tudo quanto é hora, estudo pra caramba, faço um monte de curso, me dedico muito. Por causa disso que eu tenho o resultado que eu tenho, porque tem muita dedicação aqui. Né? Deus me deu um caminho, eu falei, não, vou trilhar esse caminho aqui com amor, com fé, com graça. É a mesma coisa da sua vida, você se dedica. Eu vi que você ganhou quase 5 mil seguidores aí em 2 meses. Ou seja, Você viu isso? É dedicação. perfeito. Dedicação. Eu olhei teu Instagram, Sim, sim. dedicação. Tem gente que não tem e não vai ter o resultado, mas se quem se dedicar vai ter. Isso se aplica a qualquer área da vida, principalmente a relação com Deus depois ao relacionamento. Maravilhoso, cara. E é isso. Para a gente fechar esse assunto, aí eu passo para você dar suas considerações finais, querido. A gente constrói, trabalha, apesar de ter encontrado uma pessoa maravilhosa, casado com uma pessoa muito especial, o ser humano ele precisa estar em constante crescimento. Do contrário, a gente tende a regredir. Não existe nada nesse mundo que com o tempo melhore, né? Só o vinho. É, Uma pessoa uma vez me falou, só o vinho, que com o tempo melhora. Mas, no geral, com o tempo, as pessoas tendem a ir piorando. Imagina uma pessoa que não continua querendo evoluir, esperar que seja melhor, né? Por isso que as pessoas precisam investir em leitura, por isso que precisam investir em querer amadurecer, querer conhecer mais sobre si, querer falar cada vez melhor, se comunicar cada vez melhor, cuidar do outro cada vez melhor. Isso precisa ser uma constante. Precisa ser uma constante. Daí, então, a gente poderia, eu acho que, para concluir a minha fala aqui já neste tema, de por que esse teu namoro precisa dar em algo? Por que teu namoro precisa caminhar? Porque no fim, cara, o teu namoro ele vai entrar num pico de prazer. Se você entrar nessa pelo prazer, você vai pegar teu namorado, tua namorada, vocês vão viver lá as mil loucuras que vocês quiserem.
E vai chegar a um ápice disso, depois não passa disso. E aí é ladeira abaixo, cara. Ladeira abaixo. É só ladeira abaixo. Do contrário, você pode optar por uma vida diferente, em viver o amor de verdade. Que aí o amor não acaba. O amor é uma pessoa, o amor é inesgotável, cara. Convidar Deus para fazer parte de um teu relacionamento é a melhor coisa que você pode fazer por você e pela pessoa que você ama. Inevitavelmente, indiscutivelmente, a presença de Deus dentro de um relacionamento é o diferencial. É a, sabe, é a cereja do bolo. Na verdade, é a massa inteira. É a massa inteira, a massa inteira. É a massa inteira do bolo, capaz de deixar o teu relacionamento uma constante de crescimento em todos os sentidos. A conversa é melhor, o tempo juntos é melhor, a rotina se torna melhor, até as coisas mais difíceis da sua vida, até os momentos de perda, até os momentos de dor. Estar com essa pessoa é sempre cada vez melhor. É sempre melhor. E por isso as pessoas casam. E por isso as pessoas ficam velhinhas juntas. Porque é sempre muito bom estar com essa pessoa para quem decide viver o amor de verdade. E por falar nisso, e eu queria usar mesmo essa deixa, dessa fala de amor que a gente está falando já há algum tempo. A gente escreveu um e-book, escrevi um livro que fala sobre as linguagens do amor, inclusive inspirado na tese do Dr. Jorge, que são 7 linguagens do amor, não 5. São 7 linguagens do amor e os 4 temperamentos. Para quê? Para justamente fazer com que o seu namoro tenha essa constante de conhecer o outro, de viver o amor de verdade. Tá bom? E aí, eu quero aproveitar, eu vou mandar para você agora, estou mandando agora, Eric, uma cópia desse e-book, um presente para você. Obrigado. E aí eu quero que você leia, quando você Vou puder, ler com muita atenção. Obrigado. Dá lá um feedback para a gente, que isso vai ser muito importante, tá bom? O link desse e-book está na bio, é só você está assistindo, vai lá na bio do meu Instagram, Marcos Gadelha Oficial, você vai poder adquirir uma cópia desse e-book também, tá bom? Meu amigo, abraço demais, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente. E aí eu quero passar a bola para você agora, para as considerações finais, algo que você queira acrescentar para esses solteiros e namorados aí que precisam construir algo melhor, para a gente ir encerrando aqui a nossa live. Vamos lá. Considerações finais para bem esse que você falou. Desejem o casamento. Desejem a família. A decisão mais legal, mais doce, mais importante, mais transformadora na vida do homem depois de aceitar a Cristo. Desejem um casamento. É muito bom desejar família, é muito bom desejar ter responsabilidade, é muito bom desejar ter filhos. Não procure uma vida levezinha. Não quero ter filho, só quero ter um filho. Não. Busquem uma vida bem vivida. Para quando você for morrer, você vai morrer lá no final da tua vida com a sensação de dever cumprido. Essa sensação de dever cumprido vem de trabalhar bem e de servir bem as pessoas que estão próximas a você, que são sua família. Eu também quero fazer um jabá, já que você fez aí do Por favor. Para quem namora, eu tenho um perfil chamado Relacionamentos Academy, que é exatamente um projeto do Dr. Jorge que fala sobre namoro. Se vocês quiserem aprender a ter um namoro funcional, entrem lá. Relacionamentos Academy, com Y no final. Com Y no final, porque tem dicas muito legais para quem está namorando. E tenho certeza que vai gerar muito valor para vocês. Sou eu, Thiago Andrade, Thalita Leão e Ana Luísa também, que está lá com a gente. É muito, muito legal. Tenho certeza que vai ser muito transformador para vocês. Obrigado, perfeito. Perfeito. Muito boa noite. Dado o recado, eu falei com os meninos da Relacionamentos Academy essa semana, são maravilhosos os vídeos. Um vídeo que eu achei muito engraçado. Maravilhoso, maravilhoso. A identidade visual, inclusive, eu achei perfeita. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom. Então sigam lá o Instagram, tá dado o recado. Tem o link lá da bio, curtam lá também. Tem aulão grátis no YouTube. Enfim, dados os recados, mais uma vez. Obrigado você que ficou aqui com a gente até o final. Bastante gente passou por aqui, comentou. Muito obrigado por compartilhar, pelos comentários, tá bom? Deus abençoe, que Deus te abençoe, meu querido, tua família, esposa, filha, tá bom? Estamos juntos e que seja a primeira de outras muitas lives aí pra gente ajudar esse povo a melhorar os relacionamentos. Obrigado, meu cara. Alegria enorme estar aqui com a tua audiência. Grande abraço. Boa noite. Grande abraço. Até mais. Querido, amém. Beijão para todos aí. Vocês também. Fiquem Valeu. com Deus, queridos. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.